Olá, tudo bem? A aproximação entre espíritas e maçons teve início já na França. E essa proximidade entre maçons e espíritas foi decisiva para a acolhida e a aceitação da nova doutrina em solo brasileiro. E esse será o tema desse vídeo. Lembrando que este é o segundo vídeo desta série que se propõe a fazer uma breve análise da chegada do Espiritismo no Brasil e do seu desenvolvimento antes de Chico Xavier. No vídeo anterior, nós vimos as condições culturais brasileiras que acabaram favorecendo a acolhida da doutrina espírita em nosso país. A aproximação entre espíritas e maçons teve início, como eu disse, já na França. A maçonaria se apresenta como instituição essencialmente filantrópica, filosófica, educativa e progressista, proclamando em seus princípios a prevalência do espírito sobre a matéria. Há especulações sobre o fato de Kardec ter sido maçom. Eu confesso que nunca encontrei nada que corroborasse de forma definitiva, de forma cabal, essa ideia, embora Kardec fosse filiado, fosse sócio ou participante de dezenas de instituições, e se ele não foi efetivamente maçom, pelo menos conhecia a maçonaria e tinha amigos entre os maçons. Divaldo Franco fez uma famosa palestra na loja maçônica Luiz de Camões, no Rio de Janeiro, isso em comemoração ao Dia do Maçom, né? Dia 20 de agosto. Essa palestra foi em 1997. E a certa altura da palestra ele diz assim: admiráveis construtores da Era Nova abriram espaço para que Allan Kardec, quando chegasse, pudesse também visitar lojas maçônicas em Paris, conforme se pôde constatar. Ele possuía na sua casa o avental, alguns dos instrumentos dos pedreiros, embora não se tenha a prova histórica de que ele tenha aceitado o divino rito e penetrado no santuário como pedra bruta e que se fez trabalhar. Alguns maçons devem ter percebido, desde o começo, que a doutrina proposta por Kardec, além de apresentar semelhança de propósitos e ideais filosóficos com a maçonaria, oferecia uma sustentação teórico-filosófica para praticamente tudo aquilo que era proposto pela própria maçonaria. A doutrina espírita prega que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço em sua transformação moral, né? Seu esforço em vencer as suas más tendências. A maçonaria, por sua vez, prega a lapidação, né? O desbastar da pedra bruta que existe dentro de cada um. A própria definição de Deus, né? A definição de Deus na doutrina é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na obra de autoria de Pierre Gerard Vassal, antigo secretário-geral do Grande Oriente da França, ele diz: Deus é o pensamento em si, o pensamento absoluto com todos os momentos fundamentais, a razão eterna, a substância e a causa das verdades que o homem percebe. O que eu percebo, embora não tenha meios de demonstrar isso cabalmente, é o crescimento da identificação de propósitos entre maçons e espíritas. Conheci alguns maçons nos centros espíritas em que trabalhei, e a maior parte dos maçons que eu conheço, se não são espíritas propriamente ditos, pelo menos eles comungam praticamente das mesmas crenças básicas e as suas linhas de pensamento dialogam livremente com os ideais
e crenças espíritas. Se Kardec era maçom, ou qual o seu grau, né, o seu grau de envolvimento com a maçonaria, é algo que ainda não está bem claro. Talvez fique nos próximos anos. Mas, meses depois da morte de Kardec, aconteceu o Concílio Vaticano I, né? Isso foi de dezembro de 1869 a dezembro de 1870. E nesse concílio é que foi definida aquela famosa infalibilidade papal, né? E ficou célebre, nesse momento, o discurso do bispo Josip Juraj Strossmayer, da Croácia, diante de outros 763 membros da igreja convidados a esse evento, em que ele denunciou a intolerância dentro do próprio meio institucional da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns membros decidem se retirar da Igreja Católica com a justificativa de que discordavam do desfecho do evento devido à persistente intolerância para com a liberdade de consciência. Então, a saída desses membros serviu como estímulo para aqueles que defendiam a liberdade de consciência e que acreditavam que o uso ilimitado da razão é uma condição intrínseca à evolução humana. As obras de Kardec já eram suficientemente conhecidas nesse meio. Temos que reconhecer que Kardec foi bastante ousado para a época ao propor a possibilidade de novas interpretações sobre as leis morais, as leis da justiça divina, o direito natural, a possibilidade de evolução dos espíritos, a diversidade dos mundos habitados, a própria relação dos espíritos com os homens, né? Ou espíritos desencarnados e espíritos encarnados, se você preferir, e a sua proposta de fé raciocinada. Para a época, isso foi um grande avanço, foi uma ousadia. É verdade que a proposta de fé raciocinada não foi seguida nem por ele mesmo, isso é incontestável. Mas numa primeira leitura da sua obra, a ideia de fé raciocinada era quase revolucionária ao sugerir a não necessidade da presença de um padre ou de um pastor para intermediar a relação entre o homem e Deus. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta a filosofia de Sócrates e Platão como precursora do Espiritismo e afirma mais adiante que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, né? Exigindo então de cada um o esforço íntimo para conhecer a si próprio, a fim de compreender essas mesmas leis. Enquanto o concílio tratou a fé como um dom, né, ou uma graça dada por Deus, na obra de Kardec ela passa a ser compreendida por seus estudiosos, né, pelos estudiosos do Espiritismo, como resultante de uma conquista íntima, né? Uma conquista fundamentada no esforço individual através do uso da razão. E impulsionados pelo discurso de Strossmayer, um grupo de membros dissidentes da Igreja decide por fundar em Lérida, na Espanha, isso no ano de 1873, o Círculo Cristiano Espiritista. E o irônico nisso é que o seu objetivo inicial era investigar as obras espíritas à procura de proposições ridículas, né, de fraudes, de flancos, de lados assim, vulneráveis que pudessem ser atacados. Mas eles acabaram se convertendo às ideias espíritas, pelo menos é o que diz a lenda, né? E no final das contas, a fundação desse grupo acabaria servindo como instrumento de importante laço de união entre espíritas e maçons ao publicar no ano seguinte, 1874, como resultado de suas pesquisas, a obra Roma e o Evangelho, que foi editada pela primeira vez no Brasil em março de 1899 pela editora da FEB, a Federação Espírita Brasileira, isso durante a presidência do médico Adolfo Bezerra de Menezes. A FEB, que foi fundada em 1884, abriu sua própria livraria e editora em 1897, né? Selecionando essa obra, Roma e o Evangelho,
como um de seus primeiros títulos a ser publicados. De acordo com Nádia Rodrigues Alves e Marcondes Luz Lima, no artigo A Lei de Deus escrita na consciência, quando se encontram na história espíritas e maçons, a FEB tinha entre seus fundadores e associados inúmeros maçons. Está ouvindo os espíritos zombeteiros? Os raps. Essa obra, portanto, servia tanto aos propósitos dos espíritas quanto dos maçons. O período em que se formou o grupo de Lérida e a publicação do livro Roma e o Evangelho, de 1873 a 1874, foi justamente o período da chamada Primeira República da Espanha, de curta duração, que acabou quando se deu a restauração da monarquia, retornando o poder à dinastia de Bourbon, com Alfonso de Bourbon, instalando-se então o conservadorismo e induzindo a saída de muitos espanhóis de sua pátria. E alguns deles vieram para o Brasil, desde essa época e durante toda a regência de Maria Cristina, que foi de 1886 a 1902. Grande parte desses imigrantes espanhóis eram espíritas ou maçons. Espíritas e maçons se tornaram muito próximos no Brasil, principalmente por conta de suas bandeiras em prol da abolição da escravatura e da luta pela liberdade religiosa, E em relação à liberdade religiosa, houve, em 1872, a chamada questão religiosa, quando o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, resolveu suspender o padre Almeida Martins porque o padre havia proferido um discurso em homenagem ao Visconde do Rio Branco, que era maçom, declarado assim, conhecido abertamente como maçom, isso por ocasião da promulgação da lei do ventre livre. Eram tempos de grande hostilidade por parte da igreja em relação aos maçons e em menor medida, sim, mas também em relação aos espíritas. Na Itália, em 1870, Vítor Emanuel II, contando com o apoio dos liberais, amparados pelos soldados de Garibaldi, que também era maçom, ele acaba cercando Roma e declarando então Roma como capital da Itália, que passava pelo processo de unificação nesse período, concedendo então ao Papa Pio IX a chamada Lei das Garantias, que daria ao papado direitos de soberania, mas restritos apenas ao pequeno território do Vaticano. Então a soma de tudo isso acabou contribuindo para a animosidade e, quando possível, a perseguição aberta por parte da Igreja Católica em relação a maçons e espíritas. O espiritismo, no contexto histórico-cultural da época, vem oferecer a possibilidade de ruptura com a hierarquia político-religiosa do catolicismo, que então era predominante em boa parte do mundo ocidental, e ainda a religião oficial aqui no Império Brasileiro, E essa ruptura com a igreja era justamente a principal bandeira dos maçons naquela época. Espíritas e maçons, portanto, foram parceiros de ideais, parceiros de lutas nos primórdios do espiritismo no Brasil. Essa parceria foi um dos pontos fundamentais que permitiram a rápida aceitação e difusão da doutrina espírita em solo brasileiro, tornando o Brasil, como é hoje, o maior país espírita do mundo. E lembrando a você que esse canal está com seus dias contados. Em breve teremos outro cenário e menos espíritos zombeteiros praticando seus raps. Você já deve ter ouvido isso, mas vamos repetir que esse canal surgiu com um propósito bem definido, que eu tratei no vídeo O Caminho de Volta. Esse caminho já foi percorrido, vamos virar essa página e trabalhar com aquilo que, na minha percepção, sobrou de aproveitável no caminho de ida e volta da construção para a desconstrução das crenças.
Ainda vou publicar alguns poucos vídeos que já estavam planejados. E vou retornar ao canal Morel Felipe Wilcon. Eu devo tirar do ar os vídeos do canal Morel Felipe Wilcon, né? Porque quase todos eles são de conteúdo espírita, já tirei mais da metade dos vídeos. E vamos começar de novo. Se for do seu interesse, então continuar me acompanhando, fique atento. Muita força e paz para você.